Dia dos Namorados, e nós vamos falar hoje sobre os casais filosóficos. E aí galera, bem-vindo ao canal Felinista. Eu sou a Feline, professora de filosofia, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os casais filosóficos. Exatamente o que você está ouvindo. A gente tem alguns casais filosóficos, alguns que debateram questões filosóficas importantes, outros que até acabaram em tragédia, mas que a gente vai ter que comentar um pouquinho sobre cada um deles. E depois você coloca aqui nos comentários qual desses casais você conhecia, já sabia a história e quais ainda você não conhecia. Bom, então para começar, vamos falar de um casal lá do medievo, Abelardo e Heloísa. Abelardo já era um intelectual super conceituado na época e ele foi contratado pela família da Heloísa para dar lições de filosofia para ela. Ela que era uma mulher, né, jovem, muito culta, que sabia diversos idiomas e tinha muitos interesses em filosofia, recebe então essas lições de Abelardo. Nesse processo, né, de estudos com a companhia do Abelardo, os dois acabam se apaixonando. Heloísa engravida e isso é um grande escândalo na família de Heloísa. Acontece que o tio de Heloísa, que é quem tinha a tutoria aí dela, né, não permite esse relacionamento e separa os dois, inclusive mandando castrar o Abelardo. Abelardo, depois de toda essa situação, né, ele vai viver então, né, num monastério. E a Heloísa, ela vai para um convento. Mas mesmo estando, né, proibidos aí de se encontrar, de viver esse amor, eles trocam correspondência. E essa correspondência de Abelardo e Heloísa é uma obra filosófica. Ali eles debatem não só, né, sobre o amor e sobre a saudade que eles sentem um do outro, mas também sobre algumas questões filosóficas muito pertinentes da Idade Média. Outro casal importante e muito conhecido da filosofia é o Jean-Paul Sartre e a Simone de Beauvoir. A maneira com que eles se relacionam é um pouco diferente daquilo que se considera o normal, né, ou o normativo. Afinal de contas, eles tinham um relacionamento baseado na liberdade. Eles tinham um relacionamento aberto, onde ambos viviam outras experiências amorosas, além daquelas que eles compartilhavam enquanto companheiros de amor e companheiros filosóficos. Sartre e Beauvoir, eles são representantes muito importantes de uma corrente filosófica chamada existencialismo. E tem tudo a ver com o relacionamento que eles tinham, sendo um relacionamento aberto, sendo um relacionamento baseado na liberdade. Afinal de contas, o existencialismo tem essa proposta, né, do ser humano ser livre, né? A única coisa que a gente pode dizer sobre o ser humano, né, é que o ser humano ele está condenado a ser livre. Então, a sua essência é formada através das suas escolhas. E, inclusive, viver o amor é uma escolha. Viver um amor monogamicamente também é uma escolha. Então, nesse sentido que eles vão ter essa experiência, né, essa vivência tanto filosófica com relação à liberdade, quanto com relação ao amor, de acordo com essa mesma liberdade. Inclusive, por curiosidade, muitas das obras do Sartre elas são dedicadas a Simone de Beauvoir como o Castorzinho, né? Que era um apelido carinhoso que o Sartre chamava Simone de Beauvoir de Castor. Outro casal filosófico bastante importante pra gente falar é a Hannah Arendt e o Martin Heidegger. Eles têm uma história bastante conturbada, até porque, né, é um relacionamento extraconjugal por parte do Martin Heidegger. A Hannah Arendt inicialmente foi aluna do Heidegger, e aí posteriormente eles têm então esse relacionamento que mistura filosofia e mistura o amor e mistura questões políticas também. Afinal de contas, o Martin Heidegger ele vai entrar para o partido nazista e a Hannah Arendt ela é uma pensadora de origem judaica. Tanto que grande parte das teorias da Hannah Arendt fala sobre essa questão, né, das origens do totalitarismo, sobre o nazismo. Ela, né, participa aí do julgamento do Eichmann em Jerusalém, onde ela vai escrever sobre a banalidade do mal. Então, assim, são questões, né, muito importantes tanto para a teoria da Hannah Arendt quanto para a construção dela enquanto filósofa. Afinal de contas, né, o Heidegger ele não tem uma importância para Hannah Arendt apenas como um namorado, né, mas também como um professor, né, que ali trouxe muitos ensinamentos para ela. E claro, né, há completamente essa frustração por conta dele ter se envolvido, né, dele ter entrado aí no partido nazista. Esses casais demonstram pra gente que o amor tem um tanto quanto de filosofia. Nem sempre tão harmônico, muitas vezes até trágico, mas que tem um tanto quanto de filosofia. Uma coisa importante que eu queria chamar a atenção agora no finalzinho desse vídeo é que muitas vezes quando a gente vai estudar filósofas e aí elas possuíram algum tipo de relacionamento com algum outro filósofo, a gente sempre se apoia muito a isso. E até quando tem algum tipo de troca intelectual entre filósofos, começa a se supor se tem algum tipo de relacionamento ou algo do tipo.
Por exemplo, eu pesquiso Elizabeth da Boêmia, que é uma filósofa do século XVII, que troca correspondência com Descartes. Diversas vezes já me perguntaram se eles tinham um relacionamento, e não tem nada que comprove isso. Mas por que isso normalmente é perguntado? Exatamente pelo fato de quererem muitas vezes associar a ideia ou pensamento de uma filósofa a necessariamente estar vinculado a um filósofo, ou como uma aprendiz, ou como alguém, né, que não necessariamente tenha ideias próprias ou algo do tipo. Então é bastante delicado quando a gente quer necessariamente, né, associar sempre a figura de filósofos aos filósofos que talvez, sim ou não, né, foram seus companheiros, né, foram seus namorados, maridos e que seja. Mas, né, além dessa reflexãozinha final, quero desejar a você aí que tem namorado, namorada, que aproveite bastante o Dia dos Namorados, e não só esse dia, mas todos os outros dias, para viver o amor e para viver também a filosofia. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada de conteúdo aí que a gente tem no canal. E é isso, até uma próxima, super beijo e até mais!